Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, né? Sou fundador da Fueltech, mas aqui eu tô para falar de carros de loucuras e hoje me botaram num golpe que eu vou contar para vocês. Vocês estão vendo esse carro aqui atrás? Esse carro, para quem conhece história de carros japoneses, histórias de carros de alta DM rápidos no mundo inteiro, sabe que eu tô atrás de um carro lendário mundial, o Supra GT300 do Smoke Nagata Top Secret. Mas a história é o seguinte, ó, eu vim aqui para ver a minha Mercedes, vocês já viram no outro episódio, e eu caí num golpe porque me botaram aqui para instalar uma Fueltech nesse carro, agora aqui, sem inclusive me preparar para isso, sem ter produto nenhum. E para essa missão eu vou chamar um amigo aqui, um cara das antigas desse canal, inclusive um cara das antigas, já foi muita missão comigo. Vocês vão se lembrar de quem que eu tô falando daqui a pouquinho, que o cara caiu no golpe também. Então se eu for para mim cair nesse golpe, eu tinha que chamar alguém também para me ajudar nessa história. Para melhorar toda essa história ainda, temos aqui o nosso amigo Guilherme Coelho. Olá, que tal? Beleza? Que tá sendo meu assistente, ou meu produtor, ou meu cameraman, parceiro aqui, que também é um cara apaixonado por esses carros. Vai ter muita história pra gente contar aqui, porque ele é uma enciclopédia também, um fanático por essa cultura japonesa aí. Mas prepara o chimarrão agora aí, pão de queijo, bota na TV, e eu espero que vocês curtam esse episódio aqui, porque eu tô muito curioso pra fazer essa missão hoje aqui, vai ser legal. Mas pra começar esse episódio, vamos fazer o seguinte, ó, vamos caminhar até na outra parte da oficina aqui da Headline Restoration, que é uma coleção inacreditável de carro. Eu já mostrei em mais de um vídeo aqui essa coleção, só que toda vez que eu venho aqui tem carros diferentes, tem carros históricos aqui, ó, desde esse carro aqui da Fórmula Drift, ó, pra quem conhece, é um carro que contou história, esse RX-7, o Colton comprou, restaurou ele. Mas eu queria, passando aqui, eu quero mostrar um negócio pra vocês que esse aqui bate coração de quem nunca teve um pôster desse carro aqui na parede. Se o cara tem hoje aí 30 anos de idade, 40 anos de idade, então é obrigado a ter tido um pôster na parede quando era adolescente. Nada mais, nada menos que um Jaguar XJ220. Inacreditável. Eu vou dizer que eu chuto que deve ser o mais novo do mundo, porque foram produzidas só 200 e poucas unidades desse carro. Esse carro tem 189 km ali dentro, tá mostrando o painel. Isso é 100 milhas ali, 110 milhas mais ou menos. Ou seja, esse carro nunca rodou. Ele provavelmente veio de fábrica aí com 50 km no máximo, porque esses carros eles eram testados bastante antes de entregar, só 200 e poucos carros, né? E esse carro foi o mais rápido do mundo início da década de 90, é um carro histórico. E esse carro faz 15 anos que ele não bate arranque. Ontem nós chegamos aqui pro Colton, pedimos ao Colton, dá pra bater arranque pra mostrar o cold start do carro? Ele disse, não, pelo amor de Deus, esse carro faz 15 anos que não bate arranque. Então eu não vou nem tocar aqui direito, ó, tem um aviso Don't Start the Engine, não inicia o motor. Mas cara, o interior o carro você parece ser uma cápsula, né? Porque imagina, esse carro deve ter sido armazenado aí nesses, quantos anos ele tem hoje? 40 anos? 30 anos. 30 anos, 92 por aí. Então, impressionante, Jaguar XJ220, ver um carro desses assim, nesse estado, é voltar no tempo. Bom, já dá pra importar pro Brasil, né, com essa idade. Ah, sim, vai custar. Eu não perguntei quanto vale um carro desse, mas eu vou chutar que é 5 milhões de dólares pra cima. Eu acho que mais. É mais, né? É muito exclusivo, é muito lendário. É muito, porque ali na frente eles têm a F50, a Ferrari F50, que tem 200 km, é a mais zero do mundo, eles falam que vale 5 milhões de dólares. Esse carro deve ser nessa ordem. É lindo, né? Mas eles botaram aqui debaixo da luzinha aqui, ó, fica muito fotogênico o carro. É, né? É todo um look. Vou botar umas ceninhas aí pra vocês. Bora lá. You okay? This car is amazing. This is the one that's going to get the Fueltech system. So I picked this car up, over COVID, and I had paid the previous owner to have the engine management system dialed in. It had a little bit of an issue running down low, so I paid him a bunch of money, and the car got here, and it wasn't even a base map. I was told that I was going to have a base map, and the car, it wouldn't start. It wouldn't stay running at all. Could it be attributed to something else? I'm not quite sure. I mean, I'm mechanically inclined enough to understand, good work from bad work. And a few techs here have gone over, and they've come to the determination that the wiring harness and the ECU have to go. So perfect. That's what we like. This would be the one. Can we open the hood here? Yeah, of course. You can open it right from the front. So the top
Top Secret always makes their hood stands. This is the same prop on the S15s, and it's quirky. It works. It's like show. And doesn't use too much one side, right? Doesn't. No, you can get around it. You can still work on the car. Interesting. This car had R8 coil packs on it. I'm not quite sure if they had changed that. That's probably they've had to change that when it was over there. We've just got a crimp on the fuel return side. You know, just to try to coax it back into running properly, and we just problem after problem, and we're like, listen, it needs a new harness. So and then that's actually how many injectors are? 8. 8. So it's got the primaries are factory MR2 turbo injectors, JDM injectors, and then the secondaries I believe are the old Bosch 1600s, I think. I believe so. Yeah. I didn't want to say the size of the injector and be wrong. 1600. What I would consider is eventually updating for newer injectors. Maybe even the problem are the injectors right now. I would. Sometimes. So probably new injectors. The coils are good coils. Pressure sensors. Yeah. Fuel. Yeah, it's probably kind of easy. If I would know, I could even bring something to do. Yeah, I know. It looks like you want to work on it right now. Yeah, the issue. I'll tell you something more. The ECU connector is the same as the 600. We could almost repin it to run. Really? Wow. Do you have a 600 here or a 550? Yeah, we do. We do. Ok. Let me ask a friend. Maybe we can do that. E aí, será que a gente instala uma 550 aqui no carro agora? O que vocês acham? Eu tô dentro. Essa vai ser épica, hein? Cara, os conectores é o mesmo. É o mesmo conector da 600, né? Só que tem que ver o diagrama de pinos aqui, ó. Tem que pegar o manual dessa injeção aqui e ver o diagrama aqui pra ligar, ó. Mas provavelmente... Cara, por mim eu faço. Se já tá fudido mesmo, igual... Pode botar isso no vlog? Pode. Porque olha aqui, ó, olha, os fios já estão tudo meio emendado, cortado, assim, ó. Então dá pra despinar isso aqui e pinar no carro. Deixa eu botar no detalhe aqui pra vocês verem. Um pouquinho de luz. Ó. É uma bagunça. Olha aí, ó. Então vamos instalar. Vamos ver se ele se anima. Me ajuda aí? Meu negócio é design, né? Não tem problema. Mas eu me meto. Porque, cara, eu vou te falar. Se... Yeah? We may... Let me see if you have a blank harness or okay. Yeah, that will take care of. Let me see which connectors you have, because we may need the connector kit for the 600. Let me see. What else do you guys? This is for the. This is one of them. Yeah. This has got the LS swap. Because one thing I made. This is the harness. Yeah. One thing if you're gonna make that, we may need to pull 2 connectors from this car. Because I'll need to pull these 2 housing here, and then we can send later, but back on here, and that's not hard, because I unlock here, and I can pull all the wires here. I just need the 2 black. Yeah, for that, then we can repin that. So what I was thinking, do whatever you want. Then I can only pull the connector from that, because it's the same family. I can pin to the 550 and run the engine at least, and then we know, okay, it runs. What do you think? Oh, that's crazy. You can do whatever you want, man. If you wanna start this, you can, of course.
Olha a minha cara vendo isso, velho. That's the only car. Can we turn on? Can we? Yeah, of course. Okay. That's what you're here for. Ok, então repete aí. Não, se fizer isso, nós vamos ter que dar uma volta com o carro na rua, né? We've got our content. Yeah. See, that was organic. Yeah. That's when the best stuff Totally happens. organic. Yeah. Okay. That's So the energy. that will be set tomorrow's project. Okay. Okay. Yeah. I will research the wiring for Yeah. that, and I'll come in the morning and do that. Yeah, that sounds fun. Olha lá a lenda lá voando lá. Olha ali, ó. Eu nem gosto de uma Defender, né? Olha, essa aqui tá bonita. I think that one has only 10,000 miles on it. Oh my god. Original. Yeah, we changed the engine in it. We upgraded. It's a stroker motor in it. Okay. Pistons, rods, headwork. It's a fully built motor, and it's got a brand new interior. It's like a new truck. It sat for a while where it was in storage, so some of the underside looks like it's been sitting, but the mileage is super low and it rides like a brand new. You'll never get that feeling anywhere else. It's like factory assembled. Nem gosta, né? Não, nem gosta gosto. de uma Vou Defender. voar o drone ali pertinho dela. Top Secret aqui, ó, outro. Yeah, these things are everywhere. This is. Tô no paraíso. Caraca. New timing belt, getting the rest of the service work done on it because it sat also for a long time. It's a 2.8 liter VCAM HKS stroker. Car made roughly 800 to the tires, and it was RH9, so it was a street car running 9 seconds. Oh yeah. Back in 2002, 4-door, and it was Smokey's personal, Oh yeah. like wolf in sheep's clothing, very incognito. You never knew, but it would beat on the supercars. So now we're bringing this one back because this is also a very cool car. But primitive, the way they did things. This was for the Tokyo Auto Salon back in 2002. Oh yeah. This was their show car. Yeah. That's awesome. Way slightly. All the original decals. These are all. Oh yeah. I know the guy over in Japan. He's gonna make us new decals for the car. This is also another Field Tech car. Oh yeah. They've got harness, ECU, computer, I believe is in the glove box. And it is a 650 horsepower all motor LS. So cool. this is the one I believe we're going to fly one of your techs down to tune the car here. So this is going to be the first one that we did with the Field Tech. This is the second one. Maybe the Supra might become the first. We don't know yet. Yeah. We don't know yet. But Maybe this the car Supra runs might be- already or not? Yeah, this one starts up. It Let's runs. start after run. They have to charge the AC. I believe the take Oh, is yeah. right there. Yep. Yeah. So That's cool. with this, that, and maybe like 2 more cars that I think that we have customers that are wanting to do some fun shit with. So it's good when they see this. They're gonna. It's really Yeah. gonna start generating more. Does it have battery? Can you try to run just to see, or probably not? I believe there's battery in it. I'm not quite sure where Fernando. Okay, so Because he pulled out the ECU. Uh-huh. And we had got it running, but it was a lot of inconsistency, almost like it had a bad crank trigger or something, popping. And then he said, no, maybe the injectors are no good. Well, the Did you clean out injectors, the we injectors? checked the injectors with our injector machine Okay. over there, and the fire rates were good. Okay. And he said, it's got to be the ECU. Because we had a similar problem with the ECU on the Skyline, that the ECU sat for so long that we went to start it, it acted like it knew nothing. And then we shut the car off, disconnected the power, and almost like, I call it a master reset, but he had like jumped the system, shocked it, and all of a sudden Runs. started working. Yeah, we had to unplug it, remove it, bench test it, and then reinstall it, and all of a sudden the ECU had eyes again. Crazy. The stuff you find with vehicles that sit forever. Mas é o seguinte, ó. Olha o cara que eu botei no golpe aqui, ó. Vocês vão, quem é antigo no canal aqui, quem já acompanha as missões aí desde a época do C8, quebrando motor e batendo recorde, sabe quem eu tô falando, ó.
Quem é que conhece esse cara aí, ó? Quem é que se lembra dele? Fernandinho. E aí, galera? Como é que Beleza. vocês estão? Tudo certo? Bom, tranquilo, né? Falei o seguinte, ó, os caras me botaram no golpe aqui pra instalar a Feotec no Supra, né? E o Fernandinho mora aqui por perto, na região norte. Eu disse, ó, Fernandinho, o que tá fazendo aí? Quer te relembrar da época das missões aí, que tu caía nos golpes do churrasco toda hora? Tá ele aí, ó. Na hora. E ainda com a camiseta do Opala aí, ó, adequadamente aí, ó. Tem que estar uniformizado. Olha que legal. Não, daqui a pouco a gente bate um papo. Mas o Fernandinho, puta, nunca vou esquecer a chorada, aquela do recorde dos 8 segundos, que ela foi legal na pista. Aquela eu também chorei, viu? Não é por isso. Mas é o seguinte, ó, a gente começou essa missão porque o Colton, eles estão instalando o Feotec nesse carro aqui. O que é isso aqui? É uma Bronx? Scout. International. Ah, International. Bom, aqui o motor vai ser um LS. Um LS. Estão botando um LS aqui e aí como eu não estava preparado para instalar uma Feotec, eu não trouxe nada, eles já tinham comprado, ó, toda a Feotec, um chicote de LS para botar nesse carro aqui. E aí o que eu precisava? Eu precisava dos conectores, que são os conectores elétricos da AFT. Já tirou um aqui? Tá, vamos indo para lá. E ó, esses dois conectores aqui que são os conectores da FT550, porque eles tinham uma FT550 para isso aqui. Aí eu falei pro Couto, tá, tu quer que eu instale no Supra? Primeiro vamos ter que achar as peças, né? Aí pegamos a 550 desse carro, pegamos esses dois conectores aqui, ó. E agora a gente vai para instalar lá. Até, ó, me lembrei de uma coisa. Até, ó, vocês viram um episódio que eu vim aqui na Headline para mostrar a Mercedes, né? Que foi um outro episódio. E no episódio foi que, literalmente sem improviso, no meio da conversa, que o Colton propôs de a gente botar Feotec nesse carro. Lembrem, toda vez que tiver alguém falando inglês no episódio, vocês estão assistindo em português, ativem as legendas aí, porque tem legenda em português, inglês e espanhol. Então, vamos ver como é que eu caí nesse golpe aí, para explicar um pouco melhor. Depois eu vou contar a história desse carro melhor com o Colton, porque não tem ninguém melhor do que o Colton para realmente englobar toda a história desse carro, o que significa esse Supra GT300 aqui. Mas vamos voltar para a parte técnica agora, porque agora é a parte que eu curto. É uma encrenca para fazer esse carro funcionar. Primeira coisa que a gente está fazendo é o seguinte, eu botei o carregador de bateria aqui e eu vou tentar funcionar esse carro do jeito que ele está, com a injeção original, para entender o que está acontecendo. Não a injeção original, com a injeção que ele tem, né, no caso. Esse carro ele já passou por várias histórias, até modificações. Ele tinha uma injeção no passado e quando o Colton comprou esse carro, não sei se da Suécia ou de ou Nova Zelândia, algum lugar assim, eles botaram essa injeção que está aqui e o carro nunca funcionou direito. Então esse carro, o Colton, não sei quanto tempo ele tem já, mas ele nunca conseguiu nem bater arranque no carro direito. E aí até eu disse assim, tá, deixa eu primeiro ver o que tem, porque de repente é algum problema, né, que não é a ECU, pode ser, porque pode ser acerto, pode ser a ECU, pode ser um problema mecânico, pode ser um injetor com problema, ou seja, pode ser múltiplos fatores. Então primeiro eu vou funcionar ele com a injeção que tá, para tentar entender o que é o problema, e aí logo em seguida a gente vai pegar e tentar mudar o chicote para botar uma FT550 aqui, e aí sim vai ser a missão de funcionar. Então vamos tentar funcionar esse carro aqui para ver qual que é o estado dele mesmo aí. É uma sensação histórica sentar dentro desse carro aqui, meu. Caramba, assim, parece que tem uma energia mesmo aqui. E outra coisa que o Colton fala, o cheiro. Carro japonês. Esse carro tem um cheiro, mas também sabe que esse carro, o Smoke Nagata, né, tem um apelido Smoke. Eu não sei se é por causa dos burnouts que ele diz que faz ou porque ele fumava muito também. Então todos os carros dele tem um cheiro de cigarro. Tá. Vamos ligar então. 1, 2, 3 e... dando tiro no escape. Voando bastante. Consegue filmar lá atrás ou não?
Tá, é o seguinte, ó, meu diagnóstico, tá? Acho que tem cilindro falhando, né? Porque tá dando esse pop no escape, e é o mesmo cilindro, assim. Ou tem vela estragada, molhada, ou bobina, alguma coisa, ou ordem de ignição trocada, de repente, porque quando eles... Vai que... se bem que ele deve ter funcionado quando os caras fizeram um chicote lá. Então eu acho que é alguma coisinha assim de ignição. Eu vou fazer o seguinte, Fernandinho, me dá uma mão. Enquanto eu vou botando os pinos aqui no chicote, de repente, você acha que tira as velas, vamos dar uma olhada nas velas. Puxa as velas pra fora ali e vamos olhar depois dessa funcionadinha e eu vou tentar ligar o chicote. E aí, basicamente o que eu vou fazer aqui é o seguinte, ó. Aqui tá o chicote do carro, ó. Tá todo meio picotado aqui, mas é 2 plugs, ó. Exatamente igual da linha FT, ó. Só que eles são os da FT600, ó. Se tivesse uma 600 aqui, a gente repinava o próprio plug, como não tem. Por isso que a gente tirou esses plugs da 550, porque aqui a gente tem uma 550, ó. Então vamos pegar essa 550 aqui, que é esse plug um pouco diferente, porque ele é 2 de 26 vias. Deixa eu pegar aqui, ó. Que é 2 plugs de 26 vias e vamos adaptar esse conector para esse plug aqui e tentar pinar aqui, porque basicamente é roda fônica, bico, bobina, sensores ali como temperatura do motor, TPS, e deu, o motor é bem simples, né? Então vamos ver agora essa missão aí. Aproveitar, São Pedro já ajudou a gente. É? Já. Sim, tá. Deixa eu ver aqui. Bora. Primeiro passo para fazer uma troca dessa swap aqui de injeção eu peguei o mapa que tinha da injeção dele aqui antes e tô olhando as configurações ali para ver se já tem dica assim de alinhamento de roda fônica, já tem configuração certinha de motor, algumas coisas que já facilita aí para não precisar ficar catando, né, o tipo de mapa, o sensor de mapa que tem. Então vou dar uma estudada no mapa que eles têm aqui. Aí aqui eu tô atualizando a FT550 para a última versão. E dali eu vou gerar o mapa na 550 baseado em informações assim, que é 4 cilindros, 8 injetores. E aí eu já deixo as entradas tudo organizada. E aí quando eu tenho, aí vai ficar até mais fácil, porque eu vou ter o diagrama de uma, o diagrama da outra, eu tiro o pino e repino ali. Então agora é preparar o mapa para isso. Aqui vocês estão vendo que o bom dessa asa gigante, pelo menos acho que tem uma função, né? Nesse carro aqui até que não, nesse carro aqui é de verdade mesmo, porque realmente é um carro de 300 km por hora. Já foi muito usada. Já foi muito usada aqui, mas pra mim isso era meu setup gamer aqui, com vários monitores, laptops aqui. Top. Agora eu tô pegando configurações de como é que tá o chicote desse carro e vou passando pra Feeltech, então isso aqui é uma parte importante, é importante fazer isso antes de começar a mudar os fios, porque vai ajudar muito a saber como é que é o diagrama de ligação. Até na Feeltech a gente tem uma tela ali que mostra exatamente como é que vai ficar cada pino, cada função. Isso aí ajuda um monte, assim, fazer isso aqui primeiro, deixar o mapa mais ou menos pré-configurado para depois botar a mão no carro mesmo. Então, agora preciso de um tempinho aqui para me concentrar, mas daqui a pouco a gente tá botando a mão no carro aí. A gente tirou as velas aqui, o cilindro 2 realmente estava assim, parece sem queimar nenhuma. E aí as velas assim estão bem sujas aqui, tem uma vela, uma BKR5 EX, bem quente essa vela, assim, claro que é gasolina, mas eu botaria uma vela mais fria depois, é uma Iridium. Teria que botar uma mais fria, uma 7 ou 8, 9 talvez, porque é gasolina, né? Mas essa aqui, ó, o negocinho que eles tinham aqui pra testar a vela, fica dando faísquinha. Meio um acendedor de fogão aqui, mas não faz muita diferença. Só pra ver, pelo menos tá funcionando. Limpando as velas agora, acabando o mapa, daqui a pouco a gente bate arranque. Daqui a pouco a gente pega o chicote. Pronto, fiz a preparação do mapa, que as entradas saíram, não tem nada surpresa a princípio, os sensores são bem comuns aqui que eles colocaram. Agora eu vou começar a pegar os pinos, literalmente tirar um pino e botar no pino do FT, fazer essa ligação, que é tira um, olha no diagrama o que ele era, bota na função da FT, e eu já tenho o mapa pronto aqui de referência na FT, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tenho exatamente como é que é pra ficar o pinout, ó, então esse conector aqui, eu olho exatamente aqui e coloco o fio certinho onde é que é cada função. Então só tem que descobrir as cores ali pelo diagrama do chicote que tá no carro, mas acho que vai funcionar. Ó, uma dica importante, ó, o conector A, tanto na Feeltech qualquer padrão, ó, o A tem uma trava aqui embaixo e o B tem duas, ó. Então vamos pegar o A primeiro, que é o que tem uma trava aqui embaixo. Então aqui, ó, agora eu tenho como é que ele era, como é que ele tem que ficar, ó. Então bancada A, o cilindro, esse fio aqui que é o preto, ele vai aqui
no primário 1, que é o número 1, tá? Já foi os 4 injetores. Agora acabamos de fazer as ligações aqui, ó. Tinha uns 3 fios que não estão sendo utilizados, ó. Vou pegar o mapa aqui que a gente configurou e mandar para FT, ó. Supra Top Secret GT300. Vou tirar o plásticozinho aqui, ó, vamos. Agora é o seguinte, ó, extintor de incêndio, fica atento no... Liga a bateria. Liga a bateria, liga a geral da bateria lá. Configurei melhor o painel de instrumentos pra ver aqui, ó. Agora... Tá, já tem o mapa aqui, ó. Tá lendo as coisas aqui, a bateria. Tá lendo uma pressão de óleo incorreta aqui, não tá lendo pressão de combustível. Vamos testar os injetores aqui, vamos fazer os testes. Vai lá na frente, escuta o que tá testando. Ó, me avisa. Injetor A, 1. Vai. É 1? Tá? Vai. Tá, tô testando. É o da bancada. Vai. Essa é qual? A ou B? É o B. É o B? Tá. Essa é a bancada. Tá, então essa é a bancada B. Agora qual que é essa aí? Esse é o segundo da bancada. Vai. Esse. Segundo da bancada. O segundo injetor. Tá. Vamos terceiro agora. Vai. Terceiro original. Ah, então Pera. Quer ver? Bate de novo. esse. Esse daí, vou voltar, é o quarto. É o quarto? Vai. Tá. Da bancada. Ah, tá. Eu que me enganei. Agora o terceiro. Pera aí. Tá. Terceiro da bancada. Tá. Então bancada A e B tá invertida aqui. Tá. Agora vamos pra bancada A então. Esse qual que é? Cilindro 1. Livro É. Da bancada A, do injetor pequeno. 1. Tá. Ele tá mantendo um. Vai. Esse. É o 2. É o 2. Tá, deixa eu organizar então as saídas aqui, ó. A gente viu que tá a ordem do chicote aqui, tinha 2 injetor virado, que não afeta muito o funcionamento, mas pra gente deixar certo, vamos arrumar no mapa aqui, é mais fácil do que arrumar no chicote mesmo. A gente tá fazendo agora aqui uma coisa bem fácil no software da Fueltech, eu posso pegar todas as saídas e mudar a ordem dos bicos ali, independendo do que tinha o chicote, não precisa refazer o chicote ou mudar alguma coisa lá na frente. Ah, tá na 2. Tá na 2? Aham. Tá na 2. Veio na 2, peraí. Tomou um choque? Não. Qual que eu faço? Esse é o 2. Esse é o 2. É. Tá, vamos pra próxima, tá? Quer? Peraí. Quer pôr 4 velas? Pode ser. Bom, acertamos a ordem dos injetores, agora a gente vai testar a ordem das ignições aqui. Ele já fez um testezinho rápido agora, já vimos que tem uma saída invertida, talvez era até isso que tinha de problema antes. Aí, estranhamente estava configurado o número de cilindros errado, tanto nos injetores quanto nas ignições aí. Vou testar agora, vamos botar 4 velas para testar, para não matar o rapaz ali. Qual que pisca? Esse é o 2. Yes. Primeiro. Yes. Terceiro. Quarto. Ah, o 1 e o 2 está invertido. Mas será que era isso que tava pipocando? Então, cilindro 1 e 2 estava invertido a ordem de ignição, por isso que estava pipocando no escape, com certeza. Mas que viagem, como é que os caras não... como é que deixaram isso, sei lá. Agora o ventilador. Ligou ou não? Não. Ligou o ventilador da... Na hora que você falou, ligou de lá. Eu ia testar o ventilador, cliquei pra testar, ligar o ventilador, ligou o ventilador de lá. Fiquei na dúvida. Ligar, ligou. Ligar, ligou. Talvez tenha alguma outra bloqueio. Aí. O que é isso aí? Ele tá oscilando. Saída de contagiro, tá? Sim. Então o ventilador tá na saída de contagiros. Deixa eu mudar aqui pra fan, então.
aqui ó, agora como o motor tá frio, né? Temperatura do motor mostrando 18 graus, temperatura do ar mostrando 18 graus. Temperatura do óleo tá desconectado, não existe sensor, então o chicote tava, mas não existia. O sensor MAP lá do próprio motor, a princípio tá me lendo 0 de pressão, então tá certo. Pressão de óleo tá lendo errado, tá tipo, um sensor tá dando 1,4 volts, ou o sensor tá estragado, ou ele tem uma escala diferente, porque não, obviamente não tem pressão de óleo agora. TPS calibramos, funcionou certinho, que é o pedal, né? Pressão de combustível também não tá conectado. Ele tem um sensor ali, então ele deve estar por cima. Bom, vou olhar isso aqui. E sonda tá ligado pelo módulozinho, uma sonda da IM ali, tá lendo certo também. Então a princípio tá tudo certo, podemos... Sim. Na verdade é o seguinte, olha, batendo arranque agora nós vamos ter que, o certo é botar a pistola, sabe? Vamos botar a pistola de ponto, literalmente impossível assim, é muito difícil conseguir dar certo o ponto só no chute, né? Sim, você quer pegar a pistola? Pega a pistola, tem um cabo de vela assim também. A gente botou um cabo de vela aqui, ó, porque essas bobinas, o certo não é botar a pistola de ponto aqui. Então coloca um cabinho de vela falso só pra passar pra poder a pistola de ponto poder pegar ali. E aqui a gente vai fazer uma enjambração, porque não tem um cabo de vela que dá nessa bobina. Então a gente vai botar literalmente um extensãozinho aqui, ó, que vai pegar a bobina lá dentro. Só que faz o seguinte, eu desconecto as outras... desconecta todos os bicos. Já ligou? Nós vamos ter que trocar esse cabo de vela ali. Cara, funcionou meio de cara, assim, só com combustível residual, que a gente tava testando os bicos, porque a gente tava agora sem os bicos conectados. E o ponto, eu vou te falar, não sei que coincidência da NASA, mas chutou o ponto certo. Eu botei um alinhamento genérico, assim, se bem que eu botei um alinhamento igual do Nissan, os RB26, que eles usam, e eu acho que ele é igual ao Mazda RX-7, quando bobear, esses japoneses, tudo da época, usavam tudo o mesmo alinhamento pra fábrica. Então, vou tentar fazer um cabo de vela melhor. Esse aqui não ficou boa a minha adaptação aqui, ó, de leuce na faísca. Mas, cara, funcionou o negócio de prima. Ó, 1h da tarde aí. Ficamos se enrolando até umas 9 e pouco, né? 3 horas até agora. Deu 4. Agora vamos fazer uma adaptação um pouco menos pior do cabo de vela aqui, pra ver se pega. Tipo assim, um cabo de vela que entra certinho ali, ó. E eu vou botar essa extensão aqui, ó, pra chegar lá no fundo do... Vai precisar de uma fita isolante aqui. Aqui, ó, sempre tem a sentido do plug, ó, da vela, né? Tá. Agora tá tudo conectado, né? A marcação do ponto é aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tem alguma marcação ali, tem que piscar ali dentro. Eu vou funcionar o carro e tu bota a pistola ali e tenta ver se tu consegue ir pra cima e pra baixo e ver. Tá. Entendeu? Então a primeira... Vai ligar o carro, velho! Primeira funcionada agora que a gente vai fazer. Agora oficial. Vamos chamar o Couto, deixa eu... Primeira funcionada é legal ele ver, gente. Bora. Ó, nem vi que o Couto tava aí, ó. Vamos chamar ele pra ver a primeira funcionada. Excuse me, sir. Do you have a minute? Nice, sir. Have a minute. Let's go. Yeah. I need your help. Yeah. That's the actual first start. Oh boy. Oh boy. Oh boy. Oh boy. This is the first one. So let me show how we did here in the inside. Rip into the fuel tank here. Gotcha. Okay. Oh wow. Really? I also have to. Yeah, I'll put the phone away. I need to experience this one. Okay, let's see the timing light.
the map sensor is not working, it's a little retard on time. But you know She's what? alive. Yeah. You know what was the problem? Mainly, cylinder 1 and 2 ignition coils were flipped. Basically that. Also, also another couple injectors were flipped in the wiring. I don't know why. Inside the wiring. Yeah. Deeper. Yeah. And also looks like the map sensor is damaged or unhooked. So this car would have never run correctly. Should never run. That's why I was thinking. I don't know. Have you ever seen it running? No, that's a special answer. So map sensor is not hooked up. Or onde é que tem vácuo? Where there's a vacuum hose here? Tem algumas portas aí, mas até eu acho que eu fechei uma aí, que ele tava arrebentada. Oh, it's disconnected. You see? It's not even hooked up the vacuum hose here on the map sensor. With the map hose, what's missing is the vacuum hose. So the vacuum hose is disconnected and the coil 1 and 2 are somehow wired wrongly. Wow. But the vacuum hose, you see the map here? You need to connect this hose to intake manifold somewhere. We must have something. Or Yeah. let's get the light. Flashlight. Yeah. You cannot even run the car. That's weird. See the map? That's the map. The 4-bar map sensor. Okay. So this needs to go somewhere in a vacuum. Oh, this is port. Could be here. See if you see another. Is that open or is it plugged? It's plugged. Oh, it's got a vacuum hose on it. It's plugged. Let's just connect injectors. But you need to see there's a vacuum under here. It's the perfect size. Yeah, because this map sensor is exactly the one we use in the Fuel Tech, so that's why. Nós acabamos descobrindo que não tinha ligado o vácuo do coletor de admissão para o MAP, para o sensor MAP, nem antes. E o dosador também não tinha MAP, compensação de vácuo, né, e pressão. Então toda vez que um carro turbo precisa adicionar, tem pressão de turbo, ele precisa da pressão de combustível subir junto. Então com certeza eles nunca tinham finalizado esse carro. Agora está ligando ali o vácuo do coletor e no dosador. Vamos ver se a FT leu o vácuo agora. E aí a gente vai calibrar o ponto, Fernandinho. Quando ligar, eu vou travar o ponto em 0 e tu vai me dizendo até. Agora você vai pra cá de 10 no carro. Positivo ou negativo? Positivo. Ah, tá, porque tava na lenta. Uhum. O bobear tá bem certinho já. Tá complicado. So that's better, but now. Good? And the vacuum hose underneath. Do you prefer we get a vacuum hose to the fuel pressure regulator, or that's only for when it sees boost? The idea will not share anything with the map sensor usually. So in one of those blocks, run a block to the regulator. From the intake manifold to. But now, honestly, if we run now, we could cut this and do a T here and T here. That's not a big problem. It's just like an ideal is having separate vacuum hose. Quanto tá aí? Teria que ser 0. Tá em 15? E agora? Quanto tá agora o ponto? Agora 20, perfeito. 2-0. 20, perfeito. Não, 20. Tá em 20 agora. Tá, eu vou botar 0 rapidinho, tá?
Caramba, funcionou, meu. Aqui ia fuder. Ah, olha só, já tá acelerando bonitinho, mas o comando do motor é inexplicável, assim, o negócio é brabo mesmo, assim. E os tamanhos dos injetores a gente não tem ideia, então não sei que tamanho era, eu chutei um injetor, mas era maior do que eu pensava. Não era, chegaram 52 libra-hora os de baixo ali, mas pelo jeito é maiorzinho. Melhorou, hein? Normal, hein? Ready? More boost. Ok. We need another battery? É o seguinte, ó, eu falei que foi um golpe, que me chamaram pro golpe aqui pra instalar a Fueltech no carro do Colton aqui, mas o nosso amigo Rodrigo, pra quem não conhece, brasileiro aqui, que trabalha aqui na Headline, Rodrigo convidou para um churrasco. Beleza, meu irmão? Ué, o que é? Feijoada? É um churrasco de porco, isso aí. É feijoada, pô. É uma feijoadinha. Então é o seguinte, vou lá comer uma feijoada na casa dele. Bora aí, lá. Que ele literalmente mora do lado aqui. Do lado daqui do serviço. Bora lá. Ah lá. Aguenta, Fernando. Carro novo, hein, Rodrigo? Cara, graças a Deus, velho. Depois de 8 meses de espera que a gente ordenou o carro. É mesmo? 8 meses de espera para chegar a viatura. Porque eu fiz uma configuração customizada, né? Tipo, controle de tração, bloqueio diferencial, um kit pra puxar trailer e tal. Tipo um carbono ali, né? Então, É tipo um carbono. Tipo um carbono, né? Carbon Flow, né? Aí E olha só aqui o touchscreen no meio do... Os caras botaram um botão rotatório no meio do touchscreen. no meio touchscreen, E aqui eu tenho a metade do controle para função de ar e todos os controles, aquecimento ou refrigeração de banco e tal. Aqui tem o Android, que aí eu posso conectar, fica mais fácil pro Waze. Que motor que é essa aqui? Essa aqui ela tem um V6 3.5 Ah, o EcoBoost. EcoBoost biturbo, só que eu peguei o Performance Pack, ele tem 440 de roda original. Puxa legal, pelo tamanho da barca, puxa legal pra caramba. É 4x4 ou traseira? 4x4, aí tem 4x4, tem a reduzida, porque tem os modelos que só vem 4x4, essa tem reduzida. E essa tem bloqueio diferencial se eu quiser também. Cara, olha só, já chegamos, o cara vê que o cara é lasanheiro quando não entra nenhum carro mais no pátio do cara. Tá tudo apertado aí, ó. A gente tem um certo problema. No café da manhã tem que tomar uma dose de WD-40, porque senão para de funcionar o sistema. Bora lá. Nossa, tem um hábito. Aí, é o seguinte, ó, vamos, já que a gente vai comer aqui, deixa eu entrevistar oficialmente o Rodrigo, porque tu tá morando, e na verdade, deixa eu fazer uma conexão maior. Bora lá. Por causa de ti e do Diego Iga, né, não sei se quem mais, mas quando eu publiquei que eu precisava de ajuda pra Mercedes, né? Foi. Tu que me chamou no Instagram. Foi. E tu deu um toque pro Colton, né? Foi bem isso. E tipo assim, eu trouxe muito louco. Começou com um seguidor teu, William Ribeiro. Ele é chegado meu, por conta de parada que a gente acompanha de política e tal. Ele chegou em mim, como é que tá aí como é que tá a fila de espera de você? Eu falei, como assim? De pintura. Eu falei, sempre dá pra encaixar. Por quê? Aí ele mandou o teu link. Aí eu comecei a falar com você e tal. E tipo assim, como eu sigo o Colton e ele me segue, então ele via os meus comentários no seu post. Aí ele falou, pô, mas aquilo ali geralmente é editado, é coisa antiga e tal. Eu falei, cara, não é não. Aí foi onde tudo começou. Aí o Colton começou a falar com você, aí o Diego Iga veio pra cá também na mesma época. Mas começou com um amigo teu, um seguidor teu, o William Ribeiro. Que legal. E assim, a gente às vezes não faz ideia o poder que tem uma rede social, né? E foi por conta disso que hoje vocês estão na minha casa, a Mercedes está aqui. Então, cara, mas é muito legal, né, a conexão de tudo. E tu trabalha há quantos anos aqui já? Aqui eu cheguei em 2016. Aqui foi o seguinte, eu morei no Japão 2 anos e meio. Japão? Morei no Japão 2 anos e meio. E lá eu trabalhava com linha de alimento, cara. Não tinha nada a ver. Na minha mão passava tipo 40 mil lanches por noite. Aí eu falei, caramba. Fala japonês? Sukoshi daqui. Só um pouquinho. Aí,
Putz, aí eu tive que voltar pro Brasil em 2010, mas assim, depois você sai do Brasil, pra você voltar pro Brasil, é uma diferença grande, é difícil de adaptar, né? Aí eu fiquei de 2010 até 2016 pra vir pra cá. Então assim, quando eu vim embora do Japão pro Brasil, quando eu fui embora do Japão pro Brasil, eu parei aqui nos Estados Unidos durante 4 dias. Aí até comentei com meus pais, putz, graças a Deus eu fui pro Japão, porque agora eu tô voltando pra cá, se eu fosse pros Estados Unidos eu não voltava. Aí foi que... Trabalhando no Brasil foi difícil, a gente tem empresa lá, tá rodando a empresa, mas é complicado, né? Aí depois nós, em 2014, teve um encontro em Carlisle, na Pensilvânia. Aí a gente conseguiu vir aqui, eu, meu pai e mais uns amigos. E a hora que eu conheci os Estados Unidos no mundo dos carros antigos, pessoalmente, eu falei, não, tem que dar um jeito. É, porque é o seguinte, ó, o cara, vocês viram, vocês chegaram a ver na caminhada, na entrada aqui, mas ele tem um pátio cheio de carro e um monte de projeto, né? Tem muito projeto e muita coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos almoçar agora, depois ali tu mostra um pouco os projetos, porque o Rodrigo tem um canal no YouTube, viu? Tem. E pra quem gosta dessas encrencas aí, ó, segue ele também aí, ó, aproveita, dá uma força pro Rodrigo aí. Gente aí, cara. E até o seguinte, eu acho que é legal essa parte de colaboração, né? Porque se vocês aí que estão seguindo derem uma força pro Rodrigo também, motiva. Eu posso pedir pra ele ajudar mais na Mercedes também, uma coisa ajuda a outra, então se vocês querem ver a Mercedes pronta aí, ó, vamos dar uma força pro Rodrigo aí. Valeu, eu agradeço muito. E assim, ó, não é puxação de saco não, tá? Mas você e o Diego e Iga são pessoas grandes pra caramba na mídia social, e os caras é gente que nem a gente, cara. E eu acho isso fantástico. Quando a estrela que brilha é a do céu, não é aquele que acha que tem estrela própria. Isso eu acho muito da hora, agradeço muita força. Não, legal, vamos comer. Vamos mastigar um bicho morto. É o seguinte, então, obrigado, tava muito bom a feijoada não era uma costela, um fogo de chão, mas... Cara, tá bom, viu? Não, nem sempre é golpe, viu? Eu falei que hoje eu tinha caído num golpe aqui de instalar a injeção, mas foi... rapaz, Deus sabe o que faz. Mas, Rodrigo, conta pra nós aí, o que é essa garagem, o que são tuas loucuras aí, os teus projetos? Cara, é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo, eu acho que como todo mecânico é assim, é um monte de projeto começado e... Cara, quando eu mudei pra cá, a garagem só tinha um buraco aqui, não tinha parede nova, não tinha eletricidade, então eu tive que fazer tudo isso. Depois disso, agora a gente tem aqui motores V8, tem um motor Delage 1932 que eu preciso montar, que é da Redline, que é um serviço por fora que a gente vai fazer. Aquele câmbio aberto ali é um CVT de Subaru, que eu comprei o Subaru com câmbio estragado, já fiz o câmbio também. Então assim, aqui o mais importante que a gente tem na garagem hoje é esse Cummins 6BT, que ele vai equipar o machão que está ali fora, que a gente vai conhecer daqui a pouco, que é o Cab Over. Então nós temos esse Cummins aqui, um 6BT, o câmbio manual, um ZF manual que está ali no canto, que está lá no canto também o câmbio ZF, porque eu não sou fã de câmbio automático, não gosto, porque se acaba a bateria não tem como dar tranco. Desculpa. E assim, tipo, aqui é o berço dos V8, né? Eu poderia montar meu projeto com V8 diesel, eu até conversei com você em outra oportunidade. Eu não gosto de injeção eletrônica original, me deixa muito amarrado. Se me queima uma unidade é muito caro, então por isso eu escolhi um motor simples. Se eu quiser rodar com 3 fios, eu consigo rodar 3 fios. É o motor de partida, um fio do alternador e um da solenoide. E se mesmo assim acabar a bateria, a solenoide você pode apertar o parafusinho que ela funciona. Então assim, temos esse aqui. Aí tem ali o motor da Garoto Especial também, que é um V8 Ford 400, que vai para a F250 que está ali fora. Então assim, é muita coisa acontecendo. E aqui tu faz? Solda, prepara, filma, faz tudo aí? Aqui, cara, é de tudo um pouco, né? Eu montei uma mesa de solda, demorei até comprar, mas consegui comprar uma Miller Multimatic que faz tudo, alumínio, inox, qualquer coisa que a gente quiser eu consigo fazer. Então assim, tem ali uma lixadeira, tem uma serra-fita, e aos poucos a gente vai montando nossos equipamentos, né? Isso é legal, um padrão que muito americano faz isso de ter a garagem, literalmente na garagem de casa. No Brasil é mais difícil o cara conseguir fazer uma estrutura grande assim, né, em casa, né? Até mesmo por conta da cultura deles aqui, né? Por ser difícil de você ter um espaço pra fora por conta do clima, então eles se concentram na garagem por isso, né? Porque no Brasil você consegue fazer um puxadinho no fundo e tudo funciona. Aqui não, aqui você fica refém 6 meses do clima. Ainda mais vocês aqui que é no norte, né? Isso aqui nós estamos em Nova York. Nós estamos 1 hora pra cima de Nova York. Ele tá de manga curta aqui mesmo porque ele virou americano já quase, né? Quase, tipo isso. Tá, mas eu quero olhar as encrencas. Vamos ver as encrencas ali fora então, bora lá. Vamos começar pelo primeiro da família, que foi esse Ford aqui. É um F750 Big Job. É um Koi, muito desejado, no Brasil principalmente.
Só que aqui embaixo eu tô com um chassi de uma F450 2015. Entendi, tá trocando o chassi. Sim, na verdade eu tô pondo uma gabina numa caminhonete moderna. Então tipo assim, aqui eu vou estar com diferencial enorme na traseira, 4x4. Esse pneu, essa carcaça de pneu velho a gente pegou só para começar a tirar as medidas para ver o que vai me servir para eu fazer o suporte da gabina. Então assim, vai ser essa gabina aqui, um sleeper cab atrás de alumínio tipo Peterbilt e a caçamba com step side atrás. Caramba. Então vai ser o nosso principal. Esse aqui vai ser um vermelho cereja muito bonitinho. Não vai deixar ele assim, pátina? Você vai entender por quê. Esse aqui vai ser vermelho cereja com preto, não quero cromo. Vai ficar bem Zé Frizinho. Porque na carreta Gooseneck vai ter o pátina, que é esse aqui. Esse aqui é o tatu de chuteira. Tatu de chuteira, como assim? Esse aqui eu batizei os carros. Tu que batizou? Eu que batizei. Esse aqui é um Ford Koi também, só que esse é um C600. Eu comprei ele de um cara que tinha no Fire Department. Era do Corpo de Bombeiro. Ele é de bombeiros? De bombeiro. Que ano que ele é? Ele é 1953, o mesmo ano do machão lá. Só que esse aqui ele veio 4x4 original Marmon Harrington. Então ele é original 4x4 de época. Por isso que eu falo tatu de chuteira. E ele tá com 4.000 milhas original. Tá vendendo. 4.000 milhas original. Que jeito que eu descobri pelo odômetro, aí os caras falaram, virou, né? Falei, tá, mas espera aí. Olha a pedaleira de embreagem, de freio. Zero. Caramba. Carro do Corpo de Bombeiro não rodaram. Sim, roda só quando tem que sair. E aqui do lado nós estamos com a garota especial. Essa aqui é um F250 Camper Special. Ela tem uns detalhes específicos. Cara, eu acho muito legal esse. Isso vai ficar. Isso tem que ficar. A minha ideia aqui, eu vou polir o que dá pra polir, pra deixar brilhoso, polir friso. Tá ventando. Tá ventando, tá frio. E depois jogar um verniz em cima. Vai ficar só o motor. O motor é o V8400 lá dentro que eu tô montando. E essa aqui foi meu primeiro projeto que eu comprei, que a minha intenção inicial era o seguinte, eu falei pra minha esposa, eu vou montar uma caminhonete para juntar um dinheiro para comprar a casa. Graças a Deus comprei a casa primeiro e o projeto parou. Isso aqui é uma lata 70 com chassi 2005. Então também é um body swap completo. E essas são as nossas loucuras que a gente faz por aqui. Tá bom? No tempo que dá, né? Quando dá tempo. Legal, eu quero ver, quem quiser acompanhar aí, fala o nome, como é que é o nome do canal? Acompanhei, cara, no Instagram é Rodrigo Donivel e no YouTube também, Rodrigo Donivel, a gente tá lá postando semanalmente. Quero que vocês deem uma força aqui pro YouTube, pro Instagram dele, porque eu vou cobrar depois dele aqui, ele dá uma força na Mercedes aí. Com certeza, pode cobrar. Eu te agradeço muito a oportunidade e agradeço muito de estar aqui com a gente na Redline também. Obrigado pra caralho. E vamos, como diz você, vamos botar a fuder. Vamos fuder. Vamos lá funcionar o Supra agora, que eu quero fazer um burnout aí na frente. Bora lá. Bora. Tem uma função especial que é a tela de inicialização da FT. Toda vez que tu liga a chave, ele pode botar uma imagem ali. Até tu não sabia disso, né? Não sabia, gostei bastante. Quase não gosto de customizar as coisas. E aí aqui, eu baixei uma imagem aqui, pra surpreender o Couto, Pra encher tudo, E aí bota aqui, enviar pra injeção, Aqui embaixo carregando. E aí ele vai tá enviando o arquivo lá pra ECU, e aí quando reinicia ela já sempre dá essa imagem. É legal porque vai dar uma surpresa, acho que ele não deve estar esperando isso aí. A gente sempre fala, tem as oficinas assim, quando o cara vai preparar o carro, faz uma surpresa pro cliente assim. Tem alguns que fazem sacanagem também. Deu agora. Aí dá inicialização, tela de inicialização, e aí vai pro painel de instrumentos. É legal porque dá uma impressão, uma surpresa para quem tá vendo isso aí. Tem muita gente, às vezes faz os preparadores, alguém tá preparando o carro para entregar pro cliente, bota uma imagem aí de surpresa, às vezes é sacanagem, às vezes dá pra fazer de tudo. Cara, tá tudo funcionando agora, já dei uma olhada aqui, a princípio um monte de sensor não tinha no carro, que era temperatura de óleo, pressão de óleo não tinha, pressão de combustível tava no lugar do óleo, que nem eu falei, o eletroventilador tava ligado pela saída de contagiro, nada a ver. Os injetores estavam trocados. A Westgate acabou de descobrir que não tem ligação nenhuma de vácuo nela, de pressão nela, então ela não vai nem funcionar. O dosador não estava ligado, um monte de coisa faltando, então agora estamos tentando fazer as coisinhas mais certas, assim, porque eu falei pro Couto, falei, cara, eu fiz funcionar o carro, mas agora eu quero levar o carro lá pra fora, porque nós temos que fazer alguma arruaça com ele, a gente vai ter que fazer, então vamos esperar aí que tem que trocar a bateria. A bateria também começou a estufar de velha, estão botando a bateria agora de um outro carro. Várias coisas, porque esse carro tá 2 anos e meio parado aqui.
Sim. Ninguém nunca conseguiu fazer funcionar, trocaram vela, bobina, um monte de coisa e nunca resolveu o carro. Ainda bem que encaixou pra gente vir aqui. Não, eu quero dar o meu feedback aqui. Vocês tinham que ver a cara do Couto quando o Anderson começou a falar tudo que tava errado. Ele ficou tipo, tá, mas como é que esse carro ficou assim? Tipo, inexplicável a quantidade de... Primeiro uma coisa assim, outra até eu dizer, beleza, sei lá, confusão, não deram assistência, mas ele não tinha nem como funcionar. Sim. Os caras entregaram o carro sem poder funcionar. Tanto que tu ligou ele tava se pipocando todo, né? Foi bom que a gente ligou pra mostrar, porque daqui a pouco iam dizer que tava mentindo, né? Sim. Bora. Vamos fazer esse carro andar agora. Vamos. Look here. Turn the ignition on. Nice, very nice. It's muito bom. Muito bom. Watch out, Katana. No. You can't come for a ride in here. Eu acabei de entrar. Oh my god. Atrás do... Olha isso, velho. Oh, this is crazy. Yeah. Filmmaker life. She's outside. She's outside right now. First time ever. Got it. O que tá achando aí, Anderson? Cara, emoção ainda. Pra começar, parece que eu tô dirigindo aqui. Mas esse é o carro. Pra começar, parece que eu faço parte do chassi. Deixa que eu seguro aqui ó, pra te mostrar. Olha a posição do câmera aí, ó. Faço parte do chassi do bagulho. Suspension. It's probably been a long time since it's done that. Yeah, this is just to have a... It still feels like it's going straight. I think... It's all right with the manual steering. Yeah, it's actually a good feeling. Oh, it It's has not bad. manual. Yeah, Doesn't manual, have no anything. power steering. No, just manual. I thought I saw. No, nothing. Okay. Well, it gets away with a lot because the weight is so far off the front wheels. I got you. But maybe this is also better for the car when it was doing over 180 miles an hour. The stability Even the weight. was more precise, maybe weight as well, power Yeah. was insane. Now it's running off the fuel tech, and within the span of 2 hours, the vehicle went from non-existent, just seeing a crank signal, to and firing on maybe 2 cylinders, to actually firing on all 4 cylinders. And we are daily driving this thing. Like, we are out in the open public. I've got
to give you an idea. Oh, come on. Oh, it's the worst. Yeah. That killed me. Actually, I have to replete the clutch. That's one of the issues that also, sitting all this time, a few of the rubber components have either constricted the passageways or they've expanded in such a way that dissipation of the clutch fluid and the seals are making the shift pattern is extremely hard. Actually, the clutch release and the engagement. So, Thanks, Colton, because you're doing a very important job for the community, for the JDM community, and everyone that likes or loves this car. So I'm really happy to be some small part of it. I couldn't be done without your help. This is insane. We just, at some point, we won't run more boost, and I would like Fuel Tech to be a part of the project, and ultimately get this thing back in an environment where she's able to run close to or even excel past what she was known for doing. We got to get over this clutch and gear issue. 200 miles an hour plus would be insane for actually our goal. It's not impossible, and something that we're hopefully going to do within the next 6 to 8 months. So this is the beginning of a lot more to come. Hopefully a lot more series with this vehicle. It's been a work in progress. So much progress has been made in the last 2 hours, and now it's definitely breathed a new breath of life into the expectations, the goals, and getting a few more of these vehicles up in action in collaboration with Fuel Tech. This is amazing. This is insane. And hopefully we see this a lot at the trade shows or even some of the Fuel Tech promotional events. They'll have this car on display if Anderson doesn't mind having it there. So yeah, I'll make the effort. No worries. Did they want to go further? Go back? Uh-huh. Okay. I don't have to. Anyway. Now go back. All right, heading back. Alternator is fine. Temperature is great. Yes. Cara, primeira voltinha, hein? Que legal andar num carro tão especial assim e sentir o carro funcionando ainda. Nem dormi direito essa noite pensando, será que ia dar certo? Será que ia ficar, né, ia funcionar tudo? Porque, querendo ou não, é uma baita uma responsabilidade. É um carro histórico, assim, um carro super importante que... E valorizado também. Valorizado também, né? E ofereci pro Colton antes, vamos botar a Fuel Tech on. Hoje de manhã não tinha nada aqui, pegamos o conector de uma para outra, botamos ali, fizemos. Eu confesso que eu tava com medo mesmo, assim, de não dar certo isso aqui, mas aí eu mesmo lembrei de uma frase minha que eu digo, algumas pessoas, não sei quem que inventou essa frase, mas eu falo ela, tá com medo, vai com medo mesmo. Às vezes a gente não precisa ter certeza de tudo que tá acontecendo, nunca vai ter um momento ideal para fazer certas coisas e tem que arriscar, tem que saber assumir certo risco. Então, fiquei feliz aí que deu certo, um baita um alívio, uma coisa pro currículo aí memorável. Tenho certeza que também o Colton nunca mais vai esquecer isso aqui. E esse é um carro muito histórico, né? Um carro muito importante. Então, bem legal, curti mesmo. I think we did it, man. We did it. This is crazy. I still can't believe that this thing it's running as well as it is. In the rain, like first maiden voyage, we don't have a reference for boost. There's no wastegate line. I mean, this is insane how well it is running, and we still did 50 miles an hour. Like, we were this close to going on the highway, but we realized the pins in the hood. We only have one clip in the hood, and outside of that, this is don't get too excited. Daily drive it. Yeah, daily drive it. They're waiting for us. Right now they're waiting for us. The police pulled up, but this is just, I didn't expect this today at all. No. Yeah, I'm excited. I'm generally not surprised too much. Let's say I have seen so much in my life, but this is one of the cases I will remember for life. But like you guys know, when you guys came, you were looking at a car and both realized that you were looking at a car that hadn't run in a long time. Yeah.
Like you see a lot in your And day. that is what I was going to ask you. Can you tell us tell the story about Top Secret and Smokey? So- because a lot of people maybe watch, and obviously nobody knows as deep as you being studying. Yeah, this was the first car that he built. The first I think Supras. Smokey became famous Yes. because of the thing in England or before? Well, that's really the thing in England was put him on for general publications, media. It was internationally known. You know, there's a gentleman from Japan and came over to England to run on a highway and broke some laws, which he ultimately got caught doing, and served some jail time for. And it was basically they took one of the Top Secret Supras, another one, right, with the RB26 engine, and he went filming. It was 1998, right? Yeah, 98. Yeah. And they filmed 190 miles per hour or 300 something kilometers per hour, and on public roads. And they were filming while police came by and really did take them to jail and charged a lot of problems. But that actually made him even more famous, a lot famous. More famous, yeah. It made him more famous. Whether that was staged or they planned for that, I don't want to say staged, but it could have been planned for. You know, who doesn't go up and down the highway doing 160 plus, 180, 90 miles an hour without having the expectation of consequence. So to his benefit, yes, it was highly publicized, and then from that point on, it was like the entire world was saying, how is this guy getting these cars that speed? That was what he wanted the world to realize. Not the infraction, but the details of the infraction, like what was he driving and how fast he was going. And all of these things came to surface as people went to investigate. They didn't have, there was no media, there was no social media online. So it had to be by way of newspapers and phone calls, and but that word of mouth, that rumor had spread worldwide. And he built another car subsequent to that. So this was the first. The arrest car was vehicle 2 with the RB. So he did a 4-cylinder first. Yeah. And the reason why he wanted to do this first because of the weight, and he wanted to prove the chassis. Yeah, the chassis was good, the weight, and they were going to build a car that did time attack, also did high speed runs, and it was just universsally it performed very well. And the RB26 was more of a highway cruiser, just from point A to point B, very fast, high revving RPM, utilizing a Nissan engine out of a GTR, and then vehicle 3, which came in the mid to late 2000s, right around that 2006 or 7 era, with the V12, the Toyota 12-cylinder twin turbo. That car went 200, and there were some reports of that car doing almost 250 miles an hour. Far before anything else, far before any Koenigsegg or Jarrah was doing. In this car, after Smokey sold the car, it went for how many countries or places that you know? After he sold the car, it went to, I believe it went to 2 owners after, just before I had got the vehicle. And it was in Norway when I had picked it up, and they were doing some track and circuit racing with it, promotional stuff, and they had a turbo fire, an oil fire. That's why if you see over the front side of the hood, it's got a burn area, and they had lost part of the harness, so they had to replace the engine harness. They had to obviously replace and paint that area, the corner of the car. And with that said, the new ECU came in, the new wiring harness came in, and this was probably, I want to say that burn issue, that fire happened roughly 12 years ago, I want to say. Yeah, I want to say about 12 years ago. By what we just figured, this car was impossible to be running with this harness. Impossible. Because we had the wrong pin, a lot of wrong pinouts. Impossible, yeah. I assumed that it was something more internal. I was like, well, it could be
the ECU, it could be the harness, it could, I mean, so many variables, but you were able to determine exactly what those were with the Fuel Tech unit. You did 15 years worth of troubleshooting and problem solving in an hour with your program, your ability. It's wild. It's insane. So the next step on this would be to finish off a lot of just the finite details, the connections, and then hopefully get it back on the Say have dyno? Yes, the dyno, and put it back in an area where it deserves. Running 200 plus miles an hour would be amazing. No, and I want to say thank you for bringing all these cars back to life. You. This is you're insane. doing You helped me you're greatly. creating, you're doing such a special Appreciate it. service for everyone, every gearhead in the world, and I want to say thank you, and I truly did this more in a feeling of contribute something. It can't be done alone, and it just couldn't have been done alone. And I'll be glad to help in any other car. Yeah, this car will be at Fuel Tech soon, so Cool. see it there. Thank you, Appreciate man. it again, Anderson. Thank you so much, my friend. Appreciate it. Cara, é o seguinte, deu certo então, Fernandinho. Ó. Ah, não tinha como, né? Um mestre aqui, cara. Obrigadão, cara. Obrigado por me chamar mais uma vez. Não, e cara, fechou todos, porque eu tava vindo pra cá e pensei, puta, eu vou ligar pro Fernandinho. O Fernandinho vai vir. Se eu tô entrando numa gelada aí no golpe, eu vou te dar o golpe de novo aí. Fazia tempo que eu não entrava no golpe aí, meu. Bom te ver, meu. E a galera perguntar de ti direto, né? Nos vídeos, sempre, todo mundo, né? Valeu aí, galera. Acabou te mudando aqui pro norte, mas tamo junto aí, ó. Sim, sempre. Eu falei pro Couto aqui, ó, eu instalo em todos os carros aqui que ele quiser, Show, então show. vou vir mais vezes aí. Precisamos fazer um churrasco. Cara, cadê o churrasco? golpe, Agora é tu que me deu o golpe ou não? Putz. Valeu, meu. Obrigado. Legal, cara. Obrigado, mano. Fico feliz pra caramba. Obrigado mesmo. Valeu, e ó, quando der também aparece lá pro churrasco, Sim, né? mas é claro. Show. Espero que tenham curtido aí, gurizada. Esse foi um episódio diferente aí, uma realização de vários sonhos aí, rever o Fernandinho e a galera aí curtiu, o Habits também, acho que curtiu pra caramba aí, né? Demais. Demais aí, então, show. Até a próxima. Tchau. Valeu.